Olá! Hoje nós vamos falar um pouco para vocês da destinação do imposto de renda, aproveitando que estamos no período do imposto de renda de 2025, a destinação para o FIA, o Fundo da Infância e da Adolescência, e também para o Fundo do Idoso. Então, trouxemos hoje uma pessoa muito especial para falar para nós. É o superintendente da Receita Federal em Minas Gerais, o Mário Deon. A gente quer ouvir de você todas as necessidades, todas as soluções, esclarecer as dúvidas do profissional da contabilidade e do contribuinte com relação a essa destinação. Você sabe que há um receio muito grande por parte do contribuinte e tem que cair na malha fina, né, de estar direcionado para alguma fiscalização ou alguma ação da Receita Federal. Então, queremos ouvir de você, que é o nosso superintendente em Minas Gerais, o que devemos fazer para fazer essa destinação e fazer acontecer esses projetos maravilhosos que a gente tem no nosso estado. Antes de mais nada, cumprimentar as contadoras Sueli, contadora Adelaide, que além de serem profissionais de extrema competência, reconhecida competência, são minhas amigas. Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com vocês. Eu acho que esse assunto tem muito o que render, mas antes de mais nada, vale a pena a gente destacar que quando se trata de tributo, a gente está falando da contribuição que a sociedade faz de uma forma geral para que toda e qualquer política pública seja implementada. Sejam elas políticas rotineiras, né, que é do tipo garantir a segurança, a educação, a saúde, mas também políticas públicas específicas de assistência a populações que necessitam cuidado especial, ou algumas ações de resgate de dívida social tão importantes para a sociedade brasileira. Enfim, o tributo ele não guarda uma relação direta com a ação governamental. A única possibilidade do contribuinte interferir diretamente ou decidir aonde parte do tributo dele deve ser aplicado com a destinação de parte do imposto de renda. Isso é incrível, isso é uma situação absolutamente única e que deve ser aproveitada. A gente fica muito feliz, né, até o profissional da contabilidade, além da destinação, além da sua própria destinação, de orientar o contribuinte a destinar, ele também pode orientar o contribuinte a realizar esses projetos, a ter toda a documentação completa para que ele possa ter, né, o recebimento, para que aquela unidade tenha o recebimento para seguir com o projeto. A própria legislação que regulamenta todas essas destinações, ela traz algumas garantias que esse dinheiro vai ser bem aplicado. Então, a destinação, ela só pode ser feita a um fundo oficial, a um fundo municipal ou estadual que cuida desses assuntos. Esse fundo tem que estar regularizado. E aí entra algumas ações de extrema importância, tanto dos profissionais da contabilidade quanto da própria Receita Federal, que ajuda a esses órgãos públicos, né, aos órgãos do Executivo, prefeituras e o próprio governo do Estado, a tornar esses fundos regulares para que possam receber as destinações. Esse é o ponto número 1. O ponto número 2 é que essa destinação ela pode fazer uma enorme diferença para os municípios. Nós temos casos concretos em que municípios ultra pequenos do norte de Minas Gerais receberam destinações um pouco mais vultosas e que conseguiram implementar programas incríveis para cuidar de adolescentes e crianças em situação de vulnerabilidade. Então, é extremamente importante esse tipo de atitude. E aí vale a pena destacar um segundo ponto, porque é facultado ao contribuinte, é facultado às pessoas jurídicas fazer essa destinação, mas
E a Receita Federal, enquanto órgão público, estimula esse tipo de conduta, mas o cidadão, a empresa, ela confia no profissional que ela contrata. Então, o papel do contador é fundamental para trazer confiabilidade nesse processo. O programa já é automático, né? Já não há possibilidade de uma destinação que seja maior do que a definida em lei e isso possa trazer problemas para quem está fazendo esse bem, para a criança, para o adolescente, para a pessoa idosa. Mas a confiabilidade de que essa destinação não vai trazer problema, não vai colocar o contribuinte em uma malha fina, então, quem traz é o profissional da contabilidade. Por isso a importância desse evento que nós estamos fazendo nesse minuto, que é informar o contador da importância que ele tem nesse processo. Verdade, também concordo com você que o profissional da contabilidade é a chave. É o elo. É o elo do sucesso desse projeto. Também concordo com você, esse é o momento, né? Estamos no período do imposto de renda, logo, logo vai ter divulgado aí como se vai colocar mensurar, né, essa questão junto com a Receita Federal e o profissional da contabilidade, para que ele possa ter a segurança também de que ele realmente ele está sendo reconhecido. As suas palavras aí de colocar que o profissional da contabilidade é o elo, ele é a principal fonte de informação do contribuinte, de que esse é um programa sério e seguro para nós, profissionais da contabilidade, nos enche de orgulho ouvir isso do nosso superintendente aqui no estado de Minas. Muito obrigada. Não por isso. Parece-me que a Adelaide tem alguns números, e esses números eu acho que são importantes para a gente começar a ter uma conversa sobre potencial. Né? Se a gente tem um potencial incrível de fazer a diferença na vida dessas crianças, desses adolescentes ou dessas pessoas idosas, que podem serem as destinatárias finais de todo esse programa. Eu acho que valeria a pena a gente ouvir da Adelaide o que ela apurou, para inclusive depois a gente entrar um pouquinho mais na questão de como estamos articulando, junto com o poder público municipal, estadual, mais a Receita Federal, mais o conjunto de contadores, algumas ações inclusive para reconhecer esses profissionais, né? Por favor, Adelaide, conta para a gente. Eu tenho feito uma análise sobre a questão das destinações, do potencial de destinações em Minas Gerais e nos municípios. Minas Gerais, ele tinha um potencial de receber 1,11 bilhões. Nós fizemos as destinações nas declarações de imposto de renda, foram de 37,81 milhões. Então, isso significa apenas 3% que o Estado de Minas Gerais poderia ter arrecadado. Mas ainda tem a questão do DARF. Quando chega a hora da gente fazer a conferência, da Receita Federal fazer a conferência, a gente ainda foi apurado que 670 mil deixaram de entrar porque os DARFs não foram pagos. Mas Belo Horizonte me assustou, gente. Belo Horizonte poderia receber 396 milhões. Nas declarações foram destinados 10 milhões. E quando foram conferir os DARFs realmente pagos, apenas 3.331.000 foram pagos, 0,8%. Olha quanto dinheiro deixou de entrar para os projetos do FIA, criança, adolescente e dos idosos. Então, Belo Horizonte não atingiu nem 1% daquilo que ela podia ter como destinação. Gente, a cidade, nós estamos envelhecendo. O que tem que ser aplicado não só em crianças e adolescentes e idosos, e é um custo caro. Esse dinheiro, ele vai fazer com que as pessoas se sintam melhor, as pessoas tenham um lugar para ir. Então, vejam a nossa responsabilidade como contador, não só de estar passando para ele a credibilidade, a confiabilidade em fazer a destinação, como também de
Você pagou o DARF? Vamos pagar o DARF? Né? Manda para mim o seu DARF que você pagou da destinação, porque é a mesma coisa que é do DARF que você tem que pagar do seu imposto. Né? E você não está pagando nada mais do que o que você deve pagar. Você está pagando proporcionalmente um valor retirado do seu valor de pagar. Ou se você tiver imposto a restituir, você vai receber a mais. Então, você tem R$1.000 de imposto a restituir. Você destinou R$60 à Receita Federal, então, ao fundo, ao FIA. O que vai acontecer? Você vai pagar o DARF de R$60 e depois, quando você for receber a restituição, você recebe R$1.060 ainda atualizado pela Selic, que é a melhor aplicação que tem. Né? E mais uma vez, né, nós temos a responsabilidade, nós profissionais da contabilidade, temos a responsabilidade de pegar o contribuinte pela mão, né, Mari? Pegar pela mão e levar e ó, é isso aqui, faça isso, conferir, orientar sempre para que casos como esse que aconteceram em Belo Horizonte, né, e em todo o estado, não venha acontecer. Por quê? É ruim até mesmo para o contribuinte. E quando você opta por fazer a destinação, é uma responsabilidade. E quando você deixa de recolher aquilo que você deixou de recolher, aí vai ter os acréscimos legais, né, juros e multa, e todos os acréscimos pertinentes aí à falta do recolhimento. Sem contar que aquela localidade, né, aquele fundo ficou sem o valor destinado. Isso mesmo, Eli. Eu acho que a gente deve destacar 2 pontos fundamentais. O primeiro é uma questão ética ou moral. Não é possível assim, que as pessoas não se sensibilizem com esse desnível social e essa necessidade de assistência de determinados grupos da população. E quando a gente opta pela destinação, a gente está trazendo recurso que pode fazer completa diferença na vida dessas crianças, desses adolescentes e desses idosos. A gente tem que pensar que, de uma atitude extremamente simples por parte de nós, enquanto declarantes do imposto de renda, e, óbvio, dos profissionais da contabilidade, enquanto possíveis instrutores de seus clientes, a gente pode estar falando de uma criança que está no sinal ou está na escola, né? Entre uma criança ter uma possibilidade de um futuro melhor ou uma possibilidade de ascensão social ou não. Ou casos piores, uma criança que seja cooptada pelo crime organizado ou uma criança que tem um futuro construtivo para o nosso país. Então a gente está falando entre construção e desconstrução, ou construção e destruição. É uma responsabilidade gigantesca, que advém de um ato extremamente simples. E aí vem a segunda parte, que é técnica. É extremamente simples fazer a destinação. Então, o programa já tem todo um arcabouço eletrônico para calcular os limites. Dentro do próprio programa, a pessoa faz a opção, indica o município, ou o fundo municipal, ou fundo estadual, que a ela interessa. Às vezes sua cidade de origem, né? Às vezes uma cidade que tem a maior afeição, ou às vezes até por tomar conhecimento de um programa social de determinado município. Isso aí é uma definição do próprio declarante. O importante é que somente aqueles contribuintes que declaram pelo formulário completo, eles podem fazer essa opção e que, feita a opção, deve ser recolhido o DARF. Mário, você falou que a destinação não cabe nenhum acréscimo. Adelaide, Sueli também falaram. Sim, o DARF é pago, mas se o contribuinte tem imposto a pagar, esse imposto a pagar será deduzido do que foi pago. E se tiver a restituir? A restituição será acrescida do valor que foi recolhido nesse DARF. Então, não há nenhum decréscimo patrimonial do contribuinte pela destinação. Por outro lado, há um acréscimo em consciência.
Verdade. Porque a pessoa pode acompanhar aquele fundo, deve acompanhar aquele fundo e verificar todo o benefício que ele vem trazendo para essa camada de população que é tão vulnerável e que precisa tanto da nossa assistência. E é muito importante esclarecer também, Mário, que essa destinação ela deve ser feita para um fundo de município ou estado. E o contribuinte às vezes pensa que ele pode já destinar para uma determinada instituição. Então a gente tem que esclarecer que levar essa destinação para o município onde aquela instituição está e a partir daí até mesmo com o apoio do profissional da contabilidade, levar o projeto, né, ter o projeto aprovado por esse fundo para que possa esse valor ser encaminhado, né, ou ser destinado a essa instituição. Então, diretamente para uma instituição não se faz a destinação, somente para os fundos municipais e estaduais. Perfeito, Sueli. Mas no interior isso é até muito fácil da gente conferir, né? Os projetos que a gente acompanha no interior, geralmente não são muitos, principalmente quando as cidades são menores. Aí é muito fácil você conferir se o seu dinheiro chegou lá. Agora, alertem as associações que os projetos têm que ser aprovados na prefeitura, que a documentação tem que estar toda certinha. E não é difícil. Procure um contador para te ajudar. O contador de novo. Procure um contador para te ajudar nessa questão da documentação das associações, porque é importante que ela receba. E a partir da hora que a gente tem certeza disso, a gente fica tão feliz, né? Agora eu acho, vou fazer um alerta, eu acho que as prefeituras, agora que nós estamos falando muito desses projetos que são lançados pela Receita Federal, em parceria com outras instituições, a gente precisa falar com essas associações que publiquem seus projetos, né? Faça publicação, converse com o prefeito para fazer um comercial e mostrar como que o projeto está sendo acompanhado e como que esse dinheiro foi bom para esse projeto, né? Nós costumamos gostar de ver o resultado das ações, né? Então, quando há uma publicação desse resultado, sente-se mais seguro. A gente está passando aqui toda a segurança da destinação, né? Mário, Deon, Adelaide, eu, passando para o profissional, para o contribuinte, toda a segurança. Mas quando ele vê isso refletido nas ações que são realizadas por essas instituições naquela localidade, você se sente, você passa a ser um multiplicador. Aí, daqui a algum tempo, a gente vai, o profissional da contabilidade vai sim continuar instruindo, mas nós, enquanto profissionais da contabilidade, teremos também os nossos clientes, os nossos contribuintes também disseminando essa informação. Sim. Então, bom, e dando continuidade, então, deixar destacado que essa parceria entre Receita Federal e profissionais da contabilidade, ela pode ajudar a regularização de fundos e a regularização de projetos, né? Então, existem os contadores, existe uma gigantesca rede de atendimento em Minas Gerais da Receita Federal pronta para ajudar. Essa rede não só não se resume às unidades físicas da Receita, porque tem aqueles PAVs, que são associações entre a Receita e órgãos municipais. Então, a gente eleva a nossa possibilidade de orientação a um número muito maior de municípios, de pessoas. E, já nesse sentido, outros projetos estão sendo levados à frente. Um deles, Sueli, Adelaide, é o contador amigo da criança e do adolescente. Eu acho que vale a pena vocês explicarem esse projeto, que ele é incrível e ele reconhece a pessoa que está fazendo esse ponto de contato entre a Receita Federal e o contribuinte e orientando na destinação. Eu acho que vale a pena a gente destacar.
O contador amigo, né, contador parceiro, às vezes em algumas localidades, declare seu amor. Então, as prefeituras estão reconhecendo o trabalho do profissional da contabilidade, colocando um selo, né? Você ter um selo de amigo, contador amigo, é algo muito, né, valoriza, né, aquele profissional. Então, ele pode fazer o seu imposto de renda, fazer a destinação do seu cliente, pegar aquele valor, muito em breve vai ter a divulgação pela Receita Federal de como colocar, né, essas informações para a Receita Federal, para que ela tenha aquele profissional, quantas destinações ele provocou, né, com o seu trabalho. E isso aí ser reconhecido pelas prefeituras. A gente já se sabe que tem várias prefeituras no estado de Minas Gerais que já estão com esse projeto em andamento, com legislação inclusive. Exatamente. Projetos aprovados pelo Legislativo. Isso é muito importante, é um reconhecimento oficial. Veja bem, as populações daqueles municípios beneficiados, elas serão beneficiadas, o município é beneficiado com a destinação e a população ganha. Então, é de interesse dessas prefeituras, exatamente por isso. O poder público municipal, os contadores e a Receita Federal se empenharam em um projeto em que a lei reconhece um título a determinados profissionais da contabilidade. Quais são esses profissionais? Aqueles que estimulam maior número de seus clientes a fazerem a destinação. E esses profissionais poderão ostentar em seus documentos, em seus escritórios, um selo, um diploma, depende do que cada prefeitura está aprovando, como contador amigo ou contador solidário com a criança, com o adolescente, com o idoso. Isso é genial. Para que seja operacionalizado, a Receita Federal vai criar um formulário eletrônico que o Conselho Regional vai divulgar a todos os profissionais e que cada profissional basta informar o número do recibo de entrega da declaração em que houve destinação e o seu CRC, por óbvio, para que a Receita Federal faça a validação daquela destinação e que sejam computados esses profissionais que mais contribuíram para esse projeto, para esse programa e para que eles sejam devidamente reconhecidos. Quer dizer, o reconhecimento ao profissional também é fundamental, né? E é fundamental que as pessoas vejam esses profissionais como aqueles profissionais que tenham responsabilidade social. Isso é muito importante. Na primeira aula do curso de Ciência Contábil, a gente tem lá no conceito que a contabilidade é uma ciência social. Somos nós fazendo o papel de pessoas que ajudam a sociedade, né? Isso é o nosso papel. Contabilidade é uma ciência social. Então, nós precisamos de realmente trazer esses recursos para quem precisa. É um ganha-ganha. Isso é só um ganha-ganha. É ganho para a sociedade, é ganho para o contador, é ganho para o município. É ganha-ganha. E falando em doação, né, Mário e Adelaide, durante o ano, aí sim, você pode escolher o seu projeto e doar aquele valor. E o valor da sua doação também será deduzido no seu imposto a pagar. Mário e Adelaide, a gente já partindo já para as nossas considerações finais, que o assunto é tão bom que a gente ficaria o dia inteiro falando sobre ele, mas precisamos agora das considerações finais. Eu queria saber de você, assim, o que de importante nas novidades do Imposto de Renda de 2025 que você pode trazer para os profissionais da contabilidade? O fato mais relevante é a estabilidade. Para o programa de 2025, praticamente não houveram novidades. E isso é uma ótima notícia. Eu fico imaginando assim, um profissional da contabilidade mais veterano que preencheu formulários em papel e que via cada ano ter que estudar tudo novamente. Então, a estabilidade do programa é uma ótima notícia. Mesmo assim, para esse ano,
além de alguns pequenos ajustes em limites, e isso o programa calcula sozinho, é importante frisar que aquele contribuinte que optou por fazer uma atualização no valor de seus bens imóveis e um recolhimento antecipado do tributo, ele passa a ser obrigado a declarar, assim como aquele contribuinte que teve aplicações no exterior. Essas são novidades de obrigação de declaração. Também na ficha Bens e Direitos, houve uma melhora na descrição. O que a Receita Federal percebeu é que, por várias vezes, os contribuintes lançavam vários bens como outros. E isso, para a Receita Federal, era complexo em processamento. Então, foram vários os bens que a descrição melhorou, outras descrições foram acrescentadas e foram feitos alguns filtros em que determinados bens só serão possíveis de declarar se estiverem no Brasil e outros só se estiverem no exterior. Lembrando que a partir do dia 1º de abril, outras informações, além das que já estão disponíveis desde o primeiro dia do prazo da entrega, serão acrescidas à declaração pré-preenchida, especialmente dados de aplicações no exterior, saldos de aplicações financeiras, todas essas informações a partir de 1º de abril também constarão da pré-preenchida. E lembrando que aquele contribuinte, aquele profissional da contabilidade que optar pelo meu imposto de renda, ele vai achar essa opção dentro do app da Receita Federal. Ou, claro, no ECAC, na página da Receita, mas quando ele procurar um aplicativo Meu Imposto de Renda, ele não existe mais. Ele passa a ser uma opção dentro do aplicativo da Receita Federal. Para o Meu Imposto de Renda, a pré-preenchida já vem automática. E aí, quem estiver fazendo a declaração, ele vai ter que confirmar ou validar aqueles dados que lá estão. E para aquele contribuinte que teve algum ganho de capital ou aplicações em bolsa, quer dizer, ou atividade rural, que são aqueles demonstrativos que são importados para dentro da declaração, eles somente poderão utilizar o programa gerador da declaração. Também lembrando que para aqueles contribuintes que declararem dependentes, não se esquecer de caso o dependente tenha bens, direitos ou rendimentos, eles devem ser declarados, porque esse é um grande motivo de incidência em malha fiscal. Ok. Mário, muito obrigada pela sua presença. O Voz Contábil se sentiu honrado hoje de ter você aqui conosco, conversando sobre destinação e também sobre novidades. Muito obrigada. Adelaide, muito obrigada, diretora do Grupo MCX. Muito obrigada aqui pela sua presença. Muito obrigada, eu que agradeço fazer parte do Voz Contábil.